Bom dia. 1 Coríntios 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, a igreja de Coríntios, capítulo 2. Eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi sob fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Paulo, agora escrevendo aos Coríntios, está lembrando a eles que quando ele foi lá, ele não chegou se apresentando como um super apóstolo, como um grande pregador, ou trazendo uma pregação sofisticada, usando uma verborragia diferente, agradável às pessoas. Ele veio simplesmente falando de Jesus. Ele não veio se apresentando dizendo, não, eu sou Paulo, o antigo Saulo de Tarso, fui um grande fariseu, fui isso, não. Ele não chegou falando dele, chegou falando de Jesus. A pregação dele foi simples, o que ele está dizendo, palavras simples, direto e claro. Não falando de outra coisa, falando de Jesus. Aí hoje eu observo que a maioria dos pregadores, eles fazem questão de se apresentar. A preocupação dele não é apresentar Jesus, não é apresentar o Evangelho de Jesus Cristo, mas é apresentar eles mesmos. O que eu sou, eu tenho e eu posso. Quantos pregadores aí nós vemos eles declarar, não, porque eu posso. Nós temos não sei quantas congregações, tem não sei quantos membros. Eu tenho X anos no ministério, eu faço isso, eu tenho poder, Deus me usa, Deus aquilo. Então eles chegam se enaltecendo. Essas pessoas realmente não são pregadores do Evangelho de Jesus Cristo. Porque a nossa função é falar de Cristo. E não temos que usar conhecimento humano, sabedoria humana para apresentar Jesus. Assim como hoje os templos fazem, não para tentar apresentar Jesus da maneira deles. Aí eles contratam grandes cantores, né? Cantores famosos, pregadores famosos, shows, né? Faz tudo aquilo para atrair as pessoas. Nós não temos que fazer isso, isso não é pregar o Evangelho. O Evangelho é simples e direto, é simplesmente falar de Jesus. As pessoas têm que querer vir, não por nossa causa. As pessoas têm que querer vir, não porque vão receber uma bênção, é só aquela. Mas tem que querer vir por causa de Jesus Cristo. As pessoas têm que querer vir, não porque vou receber prosperidade, porque vou receber vitórias. Porque hoje os templos se especializaram, os pregadores, não falar de Jesus, mas falar um monte de coisa, né? É culto da vitória, né? É culto da vitória. As pessoas vão com a intenção de receber vitória, receber bênção. É culto da prosperidade. É culto dos empresários. Ou seja, empresário é uma classe diferenciada. Né? É culto disso, é culto daquilo. Sendo que, na verdade, nós temos simplesmente pregar o Evangelho. Falar de Jesus. É só isso.
É o que Paulo falou, não. O que eu fiz foi isso. Paulo não chegou falando, olha, não, porque eu estudei teologia, eu sou teólogo, eu fiz isso, fiz aquilo, falando de Jesus. Nós temos que falar de Jesus. Porque ele disse, eu disse de nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Só falou de Jesus. E esse Jesus que veio, sofreu, foi crucificado e morreu. Mas o Pai o ressuscitou no terceiro dia. Esse Jesus que deixou a promessa, e a promessa é salvação. A promessa não é uma casa nova, não é um carro novo, não é dinheiro, não é fazenda, não é nada. Não é fortuna, não. A promessa é salvação. Paulo está falando, olha, o que quando eu fui até vocês, eu falei foi sobre isso. E eu estava em fraqueza, temor e grande temor. Quando nós pregamos, nós temos que realmente saber que nós estamos apresentando o Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos apresentando Jesus Cristo. Então, nós temos que saber como apresentarmos. Se nós não apresentarmos direito, nós estaremos pecando. Nós temos que tomar muito cuidado. Tem pregadores, faladores por aí, que eles pensam que estão fazendo bem, mas estão fazendo mal. Versículo 4 diz assim: minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Eu não fiquei pregando nada para vocês, tentando convencê-los, não. Ele pregou a palavra, ele pregava a palavra. É isso que nós temos que fazer. Hoje os pregadores falam que estão pregando, mas ficam tentando convencer as pessoas. Hoje tem um tal de... não, você tem que aceitar Jesus, vem à frente, aceite, levante a mão, aceite. Eles não sabem nem o que estão falando. Porque, na verdade, quem nos aceita é Jesus, não é eu que aceito Jesus, é Ele que me aceita. O errado, o pecador, sou eu, não é Ele, não. É Ele que me aceita. Então, é Ele que nos aceita. Então, a nossa pregação não tem que tentar convencer ninguém. Nós temos que pregar o Evangelho, mostrar o Evangelho como ele é. Se as pessoas aceitarem o Espírito Santo tocar nela, porque quem tudo faz é o Espírito Santo. Aí ela se converte ao Senhor. Eu não tenho que tentar persuadir ninguém. As pessoas têm o hábito de tentar persuadir. Tem uns que são chatos, igual o pessoal do Testemunho de Jeová. Fica todo dia, toda hora, batendo nessa porta e enchendo o saco. Essa que é a realidade. Não, nós pregamos o Evangelho, nós falamos de Jesus. Se as pessoas forem tocadas, quiserem, elas vêm. Tem que ser assim. Deve ser assim. Eu não tenho que usar nenhum conhecimento humano. Eu não tenho que procurar aprender como convencer as pessoas a vir para a igreja, a vir para a denominação. Não, tem que falar de Jesus, só isso. Falando de Jesus é o bastante. Apresentando Jesus. Porque quando elas conhecem Jesus, quando você apresenta Jesus dignamente como ele é, as pessoas querem ele, as pessoas buscam ele, as pessoas querem viver com ele. Mas nós não podemos estar dizendo que estamos pregando ou ensinando através de sabedoria humana. Mas nós temos que pregar o Evangelho de Jesus Cristo, apresentá-lo. Versículo 6. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era ou dos poderosos destes séculos, que estão sendo reduzidos a nada. Não é... Hoje as pessoas, os grandes, né?
que acham que são alguma coisa, constantemente estão sendo desmascarados. Nós falamos de Jesus, nós falamos de Deus, nós falamos do Evangelho, simples como ele é. Nós não temos que estar debatendo, discutindo. Porque a ciência diz isso, a ciência diz aquilo. Não, o que Jesus diz é isso aqui. O que a ciência diz para nós não interessa. Se confronta, tenta contradizer o Evangelho, não nos interessa. Por isso, de vez em quando, você vê alguns cientistas se rendendo ao Senhor, como agora recente, um se rendeu indo contra a própria teoria essa do evolucionismo, né? Ele já mostra que não é assim. Constantemente nós vemos isso. São desmascarados. E a palavra de Deus é clara, ela não muda. A ciência, nós podemos observar que ao longo dos anos, novos estudos vai mudando. Tinham essa teoria, agora já essa é aquela. Agora com Jesus não é a mesma coisa. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele falava ontem, ele fala hoje, vai falar amanhã, vai falar sempre. Esse é o nosso Jesus. Este é o nosso Deus. Então não interessa nós tentarmos buscar conhecimento mundano para tentar apresentar Jesus. O Jesus da Bíblia. Aquele Jesus que morreu para nos dar vida. Aquele Jesus que ressuscitou e vive para sempre. Esse é o nosso Jesus. Então conhecimento, essa sabedoria humana, como pregadores ficam aí tentando dizer, não, eu sou isso, eu sou aquilo, não vale nada. Eles têm que falar de Jesus. Versículo 7. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes da origem das eras, para a nossa glória. Deus organizou, preparou tudo para que nós pudéssemos ser salvos. Ele planejou tudo. E enviou o seu Filho amado. E enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Para ocupar o nosso lugar. Foi o projeto. A humanidade, o mundo, eles não entendem isso. Que Jesus veio, foi para sofrer, foi para morrer em nosso lugar. Ele não veio aqui por outro motivo, não. Ele sabia. Ele já foi enviado para sofrer, para morrer. Para nos resgatar. Através do seu sangue e nos comprar. Isso o mundo não entende, o mundo não aceita. A lógica humana, a sabedoria humana não consegue aceitar. Mas esse é o Jesus que nós pregamos. Esse é o Jesus que nós falamos. Não foi um acaso que aconteceu com Jesus. Jesus não estava sob maldição. Não, Jesus está sob maldição do Pai. Não. Ele estava simplesmente obedecendo o Pai. Ele estava debaixo das bênçãos do Pai. Ele estava totalmente ligado ao Pai. Ele cumpriu, ele obedeceu. Por isso ele foi vitorioso. E hoje ele ocupa o lugar de mais alta honra. Ele é o Senhor, no céu, na terra, embaixo da terra, em toda parte. E todos os joelhos se dobrarão diante dele. Ele foi o Senhor. É esse Jesus que nos resgatou, é esse Jesus que nos deu vida. A nossa vida está nele. Claro que o mundo não entende. Claro que como os pregadores preferem não estar falando de salvação, não está falando em arrependimento, não está falando em santificação, não está falando em abandono de pecado, prefere estar falando em bênçãos desmedidas. Prefere estar falando que Jesus está abençoando, que Jesus está dando isso, Jesus está dando aquilo, sendo que é mentira. Não tem na Bíblia, Jesus não prometeu riqueza para ninguém, Jesus não prometeu nada disso. Ao contrário, é contrário à palavra dele. Nós pregamos esse Jesus. Esse Jesus que é contrário à riqueza, é contrário ao mamon. Falamos de vida. O pregador fica pregando aí
uma sabedoria humana, tentando mostrar que quando as pessoas se convertem, vêm para a igreja, não, é tudo tranquilo, vão desfrutar de paz, tranquilidade, vão viver o paraíso aqui. É mentira. Aqui, quando nós conversamos, aí é o contrário, aqui que nós enfrentamos luta, aqui que nós enfrentamos batalha, é aqui que nós passamos sofrimento, sendo escarnecido. Jesus falou assim, olha, se você quiser me seguir, você tem que pegar a sua cruz. A cruz é símbolo de sofrimento, é símbolo de dor. Falou, pega a sua cruz e me segue. É assim que nós seguimos Jesus. É esta pregação que nós temos que fazer. É este ensino que nós devemos apresentar. Este evangelho de Jesus Cristo. Nesses evangelhos adocicados que estão por aí. Que faz uma campanha. Dá tanto aqui que Deus vai lhe dar em dobro. Vai dar. Isso é mentira. Isso é roubalheira, é safadeza dos pastores. Isso é estelionato, é para ganhar dinheiro. Não tem essa, vem, traz tanto aqui que Deus vai lhe dar tanto, não. Não tem essa prosperidade do Evangelho de Jesus prometendo prosperidade para ninguém, não. Ele promete vida, a promessa é vida e abundância. É salvação. Nós temos que pregar só o Evangelho, não é buscar conhecimento. Não, como nós vamos arrumar uma estratégia aqui para convencer as pessoas a vir para o templo. A estratégia para fazer as pessoas ofertarem mais. Versículo 8. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se tivesse entendido não teria crucificado o Senhor da glória. Quem mandou prender? Quem mandou espancar? Quem mandou crucificar Jesus até a morte? Foi os sacerdotes, a nata religiosa, os líderes religiosos, aqueles que deviam servir a Deus, aqueles que diziam guardar, viver a palavra de Deus, aqueles que diziam ensinar a palavra de Deus. Estes, os sacerdotes, a nata da religiosidade, esses que gostavam de ser conhecidos como homens de Deus, mas foi eles que não reconhecendo Jesus, mandaram matá-lo. Se eles tivessem conhecido a Deus, se eles teriam reconhecido Jesus e não teriam agido desta maneira. Eles não compreenderam essa sabedoria, a sabedoria que vem do Evangelho, a sabedoria que vem do alto. E se eles estar na sabedoria pautada em sabedoria humana. Nós, quando viemos para o Evangelho, nós temos que procurar esquecer o que nós sabemos. Paulo disse, eu procurei nada saber. Saber dele é Cristo. O nosso saber tem que ser Cristo. O nosso conhecimento tem que ser Cristo. Nós temos que viver a nossa vida em Cristo. Saber que a resposta está em Cristo. Então vamos falar de Cristo. Não vamos falar de outra coisa. Vamos falar do Evangelho. Por que nós falamos de Cristo? Porque é o Evangelho. Jesus é o Evangelho. Jesus é o Verbo. Jesus é a palavra. Então tem que falar da palavra. Tem que falar do Evangelho. Eu vejo pregadores que estão falando, não, você vai ter isso, Deus vai lhe dar aquilo, Deus vai lhe dar isso, vai dar mentira. Mostra isso na Bíblia, mostra isso na palavra, mostra isso no Evangelho. E não adianta tentar buscar coisa da lei lá, não, porque a lei se cumpriu em Jesus, nós não vivemos na lei. Nós vivemos no Evangelho. Tem uma promessa, que é a promessa de vida, que é a promessa de salvação. Devemos compreender o que é o Evangelho e tomar cuidado com essas pregações, esses ensinos melosos, esses pregadores profissionais, esses que se auto-intitulam serem alguma coisa, porque tem muitos que gostam de abrir a boca, eu sou apóstolo, eu sou bispa, missionário, sou isso, aquilo. Nós não somos nada, nós somos simplesmente servos do Senhor. Porque a minha igreja, minha denominação, eu fiz isso, fiz aquilo. Nós não fizemos nada. Nós não temos poder para fazer nada. Quem faz tudo é o Senhor. Quem opera milagres é o Senhor. Quem opera maravilha é o Senhor. Quem opera cura é o Senhor. Quem restaura é o Senhor.
Tudo é Ele, nós simplesmente somos servos e nós devemos agradecer, nós devemos oferecer cultos de ação de graça por Ele nos usar. Permitir que nós o servimos. Sabedoria humana, como a própria palavra fala, né? Sabedoria de Deus para o mundo é loucura. Para o mundo é loucura. Mas é essa que nos conduz à vida, é essa que nos conduz à salvação. Versículo 9. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. O que nós temos para nós? A promessa, o prêmio que Deus tem reservado, guardado para nós, ninguém sabe. A mente humana não consegue imaginar quão grandioso é, quão formoso é. Eu vejo pessoas falar comigo, falar assim, não, eu tô doido para mim ser salvo, para mim ir pro céu, para mim andar em ruas de ouro. Não estou preocupado com ruas de ouro, não. Nós temos que estar preocupados com o Senhor, saber que você vai estar próximo a Deus. E como será lá? Não adianta nem tentarmos imaginar que é muito além. A palavra diz que é algo extremamente maravilhoso, é perfeito. Ninguém até hoje conseguiu descrever ou pode falar como é. Ninguém jamais viu. A mente humana não consegue imaginar o que é. Temos que preocupar com isso, não. Existe um prêmio. Só que para nós conquistarmos esse prêmio, para nós alcançarmos esse prêmio, para nós alcançarmos essa coroa, para nós alcançarmos esta vitória, a vitória que Jesus prometeu, a vitória verdadeira. Nós temos que viver o evangelho dele, viver a palavra dele. É isso que é preciso. Temos que viver o evangelho de Jesus Cristo. Se nós não vivermos esse evangelho, nós não receberemos. Ao contrário, a palavra dele se cumprirá em nossa vida. Porque toda forma a palavra se cumpre. O evangelho se cumpre em nossas vidas. Que a mesma que o evangelho fala, se nós vivemos a desobediência, se nós vivemos no engano, a palavra nos fala que nós vamos padecer por toda a eternidade. Ou seja, nós vamos para o inferno. E isso vai acontecer. A palavra do Senhor se cumpre. Até nós irmos para o inferno, a palavra de Deus está se cumprindo. Por que está se cumprindo? Porque nós vivemos desobediência ali. Se viver desobediência, se não praticar o evangelho, vão. Da mesma forma que ele fala, aquele que viver, aquele que segui-lo, aquele que for discípulo dele, discípula dele, terá a vida eterna e receberá a coroa da vida. Desfrutará de algo maravilhoso, algo tremendo, que a mente não consegue entender, que a mente não consegue compreender. Nós nunca vimos tal coisa. Versículo 10. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito Santo, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo a profundeza de Deus. O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Olha para você ver, nós hoje temos o Espírito de Deus. Olha a intimidade. O Espírito, Deus divide o Espírito dele com nós. O Espírito Santo que sabe tudo de Deus. Porque é o Espírito de Deus. Isso nos dá ele. Isso divide ele com nós. O Espírito divide, o Espírito revela tudo. O Espírito revela, nos mostra exatamente quem é Deus, as grandezas, o seu maravilhoso poder, como nós devemos viver, como nós devemos segui-lo. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, nos revela o Evangelho, nos revela Jesus. Quando? Quando nós o buscamos. Nós temos que buscar, nós temos que dedicar a servir. Porque não adianta nós falar que era o Espírito Santo, mas nós estamos vivendo o erro. Vivendo o pecado, mentira, nos adultérios.
nas fornicações, nas desonestidades, nas idolatrias, na ganância, nós não vamos ter Espírito Santo. O Espírito Santo não vai nos revelar, não vai nos mostrar o caminho. Agora, quando nós dedicamos a nossa vida, aí sim, sabemos tudo, porque Ele nos mostra. Ele nos revela o Senhor na nossa vida. E nos mostra o caminho, nos mostra o Evangelho, como nós temos que viver, e nos mostra para onde nós iremos e o que nós iremos receber. Versículo 11. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O nosso espírito, ele conhece tudo a nosso respeito. Porque nós somos um corpo. Na verdade, nós somos um espírito que habita em um corpo e temos uma alma. Então, conclusão. O espírito, o nosso espírito, não estou falando do Espírito Santo, não. O nosso espírito, ele conhece tudo a nosso respeito. Ele sabe o que nós estamos pensando, o que nós estamos planejando. Sabe tudo. O nosso espírito sabe tudo ao nosso respeito. De igual maneira, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, sabe tudo a respeito de Deus. E quando nós o recebemos, quando nós temos o Espírito de Deus, nós sabemos quem é Deus. Nós sabemos que é Jesus porque Ele se revela a nós, é o próprio Espírito de Deus. Aquele que conhece tudo sobre Deus. Ele nos mostra quem é o Senhor. Ele nos mostra. Mas nós temos que ter o Espírito de Deus. Ter o Espírito de Deus não é pelo fato de alguém estar pulando, rebolando, caindo no chão, estrebuchando, falando uma língua enrolada. Isso não quer dizer que é ter o Espírito de Deus, não. Jesus diz, pelo fruto, conheceria as árvores. É você ter uma vida realmente voltada para o Evangelho. É você andar de acordo com o Evangelho. É você andar na palavra. Aí você tem o Espírito de Deus. Aí o Espírito de Deus habita em você. Aí você conhece tudo sobre Deus. Versículo 12. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Existe o Espírito do mundo. Nós não recebemos esse Espírito do mundo. Existe o Espírito do diabo. Nós não recebemos. Quando você está trazendo as coisas do mundo para o tempo, para a igreja, você está pregando sobre o mundo. Você está com o Espírito do mundo. Se eu venho falar aqui sobre riqueza, como você ficar rico, como você se dá bem ali ou lá, estou falando do mundo. Então eu tenho Espírito do mundo, não tenho Espírito de Deus. Eu posso estar aqui citando o nome do Senhor, que é santo para sempre, amém. Mas se eu estiver falando, apesar de citar o nome do Senhor, mas falando das coisas do mundo, eu tenho Espírito do mundo. Porque quem tem o Espírito de Deus, fala de Deus. Fala do reino de Deus. Não das coisas do mundo. Agora, quando nós estamos aqui falando de coisas relacionadas aqui a esse mundo, então, com certeza, nós temos esse espírito do mundo, esse espírito do diabo. É isso que é a realidade. Mas, quando temos o Espírito de Deus, nós podemos compreender que Deus nos deu. Nós podemos compreender quem é Jesus. Nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos o que foi o sacrifício da cruz. Nós sabemos qual é a nossa obrigação como servo, como servo. Nós sabemos por que nós devemos obedecer. Nós sentimos vontade de obedecer. Nós temos medo, temor, tremor do Senhor. Medo de errarmos.
medo de cometer um pecado, porque nós saberemos para onde nós iremos. Porque o Espírito de Deus que habita em nós nos mostra tudo isso. É o Espírito de Deus. Esse Espírito que habita nele, sabe tudo. Ele está em nós e nos mostra. Fala, não faça isso porque você vai sofrer. Então você sente medo. Você é temor. Por isso é que nós podemos falar que nós temos medo. Porque o próprio Espírito de Deus habita em nós e ele nos mostra tudo. Por isso nós procuramos falar do Evangelho, não de outra coisa. O versículo 3, só para encerrar, ele diz assim: sobre isto também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavra ministrada pelo Espírito. Espírito Santo, Espírito de Deus, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Nós lemos 1 Coríntios capítulo 2 até o versículo 13. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, em todo o tempo, leio e pratico a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.